Vídeo de hoje do canal da Nicola responde se TT está mesmo nos planos do Corinthians. Bora te trazer também a palavra do homem forte do futebol do Zenit em relação à contratação de Gerson do Flamengo. Preciso te atualizar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares chegou a contar que teve ofertas de 35 milhões de euros para a venda de 3 atletas. Para completar, o Palmeiras batendo seus rivais brasileiros no Super Mundial de Clubes. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, uma dívida do Galo com o Paulinho e o Cruzeiro conversando com o zagueiro colombiano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO. Minha sugestão para a noite dessa quinta-feira vai no Mundial de Clubes. Estou fazendo uma aposta com 2 jogos. Preciso da vitória do Real Madrid contra o Salzburg e preciso da vitória do Al Hilal contra o Pachuca. Se esses resultados se confirmarem, meus R$50 se transformam em quase R$100. Para participar é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente essa aposta já aparece para você. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a CBF, que cogita para o ano que vem implantar o impedimento semiautomático, aquela tecnologia utilizada para avaliar lances de impedimento, reproduzindo o que se faz na Europa. O grande problema é o custo, R$100 mil por partida ou 38 milhões de reais por edição de Brasileirão. Já o Grêmio acertou a renovação do contrato de Bright White. O atacante, que veio da Europa e tem bons números, vai ficar pelo menos até julho de 2027. Tricolor que também acaba de fechar a compra do Kaique e ainda tenta Rafinha Alcântara e Adrielson. Se a negociação com o Adrielson não vingar, pode pintar também o Igor Rabelo. Quero falar agora que um site britânico, ou seja, do Reino Unido, afirma que John, goleiro que pertence ao Botafogo, interessa ao Manchester United. Confesso que vi essa possibilidade como pouco provável, mas lembrei da péssima temporada do Onaná com a camisa do Manchester United e estou começando a cogitar que pode até ter algum fundo de verdade nessa história. Para completar, registrar a lista de jogadores de saída do Porto. Depois do fiasco no Super Mundial de Clubes, Porto decidiu colocar à venda 9 jogadores, sendo eles 2 brasileiros. PP, meio atacante que foi revelado no Grêmio, muito bom jogador, caberia em vários clubes daqui, além do zagueiro Otávio, que saiu do Flamengo, vivia a grande fase até ser comprado no Porto, mas a temporada dele por lá de fato não foi das melhores. Hora de falar sobre um zagueiro na mira do Cruzeiro, esse sim interessa a Raposa. Na quarta-feira, a imprensa uruguaia chegou a afirmar que havia tratativas entre Cruzeiro e Jair Rodrigues do Peñarol. O Cruzeiro se apressou para desmentir a informação, mas nessa quinta-feira a novidade que veio da Colômbia dá conta de que a Raposa tem olhos para Brian Medina, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao América de Cali. Temporada atual de 20 jogos, é bem verdade que depois de um início de temporada bem legal, ele perdeu espaço. Foi reserva em 4 dos últimos 5 jogos do América. Se a gente fizer um levantamento sobre os últimos 13 jogos, só foi titular 4 vezes. E diante dessa fase relativamente ruim e de um contrato que termina em dezembro de 2026, é que o Cruzeiro tenta sua contratação sem gastar tanto dinheiro. Segundo a imprensa da Colômbia, o Dinamo Kiev e o Nantes da França também já demonstraram a intenção, o interesse de contratá-lo. Só para arrematar em relação a esse atleta, 1,95 m de altura, 23 anos de idade, revelado no próprio América e com empréstimo para 2 clubes menores do futebol colombiano nos últimos anos. Hora de falar sobre uma dívida gigante do Clube Atlético Mineiro com o Paulinho. Você vai lembrar que no fim da temporada passada, Paulinho, Atlético e Galo se acertaram para uma transferência gigante. 117 milhões de reais em dinheiro, além do repasse de 2 atletas, Gabriel Menino e Patrick. O Palmeiras abriu os cofres para ter o Paulinho. Ficou combinado que desses 117 milhões, 35 milhões seriam do Paulinho. O Palmeiras paga ao Galo, que repassa o dinheiro ao jogador.
o Atlético resolveu antecipar praticamente toda a grana em instituições bancárias, mas não repassou qualquer centavo ao Paulinho, que está cobrando dinheiro e cogita inclusive recorrer à justiça. Essa informação havia sido trazida ao longo da quinta-feira pelo jornalista Thiago Fernandes. Dá para dizer que o ano de 2025 está entre os piores da carreira do Paulinho. Além de ter esses 35 milhões de reais para receber, ele não consegue jogar sem dores no Verdão. Já havia sentido e sofrido com isso na temporada passada pelo Galo, até por conta dessa questão, precisou passar por uma intervenção cirurgia na canela. 4 meses de recuperação e a estreia no Palmeiras somente no mês de abril, mas ele continua com muitas dores. Até por isso, desde que foi contratado, apareceu apenas em 14 jogos do Verdão, com 2 gols e 2 assistências, uma única vez como titular. E o próprio Paulinho admitiu, depois da última partida no Mundial de Clubes, que esse jogo como titular lhe custou muitas dores e um processo de recuperação extremamente mais longo do que dos outros jogos como reserva. Quero falar agora que o Palmeiras bate todos os brasileiros que disputam o Super Mundial de Clubes quando o assunto é público. O Verdão terminou a primeira fase da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos com a maior média entre os 4 times daqui. Foram 47.456 torcedores. Com uma observação importante, o Palmeiras conseguiu ter mais público do que seus 3 adversários na primeira fase. Foi assim, por exemplo, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e até contra o Inter Miami, que jogou dentro de casa, mas levou menos público do que o Verdão. O segundo clube brasileiro com maior média de público nos Estados Unidos foi o Flamengo, 37.763 torcedores nas suas 3 partidas. O Botafogo aparece em terceiro com 35.614 e o Fluminense, o lanterna, com 26.126 torcedores, número bem distante de Flamengo e Botafogo e praticamente metade da média de público do Verdão. Palmeiras, que tem cerca de 30 a 35 mil torcedores nos Estados Unidos, a grande pergunta que fica é se a maioria desses torcedores volta depois da fase de grupos ou se eles permanecem por lá. No sábado tem confronto de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo, valendo vaga nas quartas de final. Só para completar sobre o Verdão, o zagueiro Murilo não disputa mais o torneio. A lesão muscular na coxa esquerda é grave e vai demandar bastante tempo. Por outro lado, a boa notícia, Aníbal Moreno está à disposição do técnico Abel Ferreira. Agora de falar sobre o São Paulo, você sabia que o tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente: segurei pela final da Copa do Brasil. Poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os 3 acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Hora de falar sobre Gerson. E aí, ele vai ou não jogar no Zenit pela primeira vez? O clube russo, enfim, se manifestou sobre o tema. Não dá para dizer que foi um enorme esclarecimento, mas Alexander Medvedev, que é o presidente do conselho do clube russo, afirmou em uma entrevista à imprensa de lá o seguinte, abre aspas: há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Por pré-requisitos, dá para entender que há acordos fechados, mas que ainda não podem ser confirmados. E quando ele fala em aguardem anúncios oficiais, aguardem o depósito dos 25 milhões de euros e, por consequência, a transferência do jogador. Por que que o Zenit ainda não fez o depósito dos 25 milhões de euros? Porque o Gerson pediu para disputar o Super Mundial de Clubes e o pagamento só pode ser feito a partir do momento em que o Gerson estiver de malas prontas para se despedir do Fla. Nos últimos dias houve parte da imprensa que cobre o Flamengo cogitando a possibilidade de uma reviravolta nessa história, para que ele pudesse permanecer no clube. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma hipótese nesse sentido.
o Gerson tem esse acordo verbal e vai ganhar na Rússia mais de 3 vezes em relação a seu salário no rubro-negro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho. Atacante revelado no São Paulo, hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira, prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronato. A pendência chega a 10 milhões de reais apenas com luvas, pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!